E aí, pessoal, vamos gabaritar ação penal para o CESP. Olá! Para quem estuda para concursos, a gente sabe que processo penal é aquela matéria que define o jogo, né? Pois bem, vamos mergulhar juntos nos conceitos que são essenciais, aqueles que realmente caem na prova e fazem toda a diferença. O objetivo aqui é construir uma base forte, mais forte mesmo, para garantir a aprovação. Então, qual vai ser o nosso roteiro? A gente começa pelo básico, diferenciando processo e procedimento. Depois, vamos entender a estrutura da relação jurídica, os pressupostos processuais, até chegar no filé, que é a ação penal e aquelas regras do código que são figurinha carimbada em qualquer concurso. Tudo pensado para otimizar o estudo. Bora começar com um ponto que parece simples, mas olha, derruba muito candidato bom. A diferença entre processo e procedimento. Entender isso de verdade é o primeiro passo, é o alicerce para a gente conseguir montar todo o quebra-cabeça do processo penal. Pensa assim, o processo é o grande objetivo, é o instrumento que o Estado tem para resolver um conflito. É como se fosse a viagem em si, com um destino final. Agora, o procedimento é o mapa, é o caminho que a gente vai seguir. Pode ser o rito comum, o sumário, o do júri. Cada um é um caminho diferente, com suas próprias paradas e regras, mas todos levando ao mesmo destino, que é a decisão do juiz. E para não esquecer nunca mais, tem uma analogia ótima, a do casamento. O processo, o objetivo maior, é o casamento, a união. Já o procedimento é a cerimônia. Pode ser uma cerimônia católica, uma judaica, uma só no civil, percebe? Cada uma tem um rito diferente, suas próprias etapas, mas o resultado final é o mesmo. Simples, né? Certo. E como é que as partes se encaixam dentro de um processo? Antigamente tinha gente que falava que era tipo um contrato, mas essa ideia já foi superada. A visão moderna, que é a que interessa para a prova, é que o processo é uma relação jurídica. E não é qualquer uma, é uma relação de direito público, bem complexa. E essa relação jurídica tem características muito bem definidas. Dá pra gente imaginar como se fosse um sistema, sabe? Com 6 pilares que sustentam e definem a natureza de qualquer processo criminal. E aqui, pessoal, tá o ouro para a prova. Cada uma dessas características é uma questão em potencial. A trilateralidade, por exemplo, é super famosa. É a ideia do triângulo, com o juiz em um vértice, a acusação em outro e a defesa no terceiro. Outra importante é a autonomia. Isso quer dizer que o processo tem vida própria. Ele existe independentemente do crime que deu origem a ele. Fica de olho nisso. Beleza, mas um processo não nasce do nada de qualquer jeito. Para ele ser válido, para ele poder existir e se desenvolver, ele precisa cumprir alguns requisitos. A gente chama isso de pressupostos processuais. Pensa neles como um checklist, uma lista de verificação de validade. A gente pode dividir esses pressupostos em 2 grandes grupos para facilitar. De um lado, os subjetivos, que têm a ver com os sujeitos do processo, ou seja, o juiz e as partes. E do outro, os objetivos, que olham para o processo em si, para o objeto. Um exemplo clássico é a ausência de litispendência, que é a proibição de ter 2 processos idênticos rolando ao mesmo tempo. Quando a gente olha para o juiz, 3 coisas são absolutamente inegociáveis. Primeiro, a investidura. Ele tem que ter passado em concurso público e ter sido devidamente nomeado. Segundo, a competência. Ele precisa ter a atribuição legal para julgar aquele caso específico. E terceiro, claro, a imparcialidade, que é a garantia de um julgamento justo. Agora, do lado das partes, também existem exigências. Elas precisam ter a chamada capacidade de ser parte, que é basicamente poder estar ali, no processo. Precisam também de capacidade processual para praticar os atos e, na maioria das vezes, a capacidade postulatória, que nada mais é do que a necessidade de ter um advogado representando os seus interesses. Ok, a gente já viu a estrutura, os requisitos de validade, mas o que faz essa máquina toda começar a funcionar? O que dá a partida, o que liga o motor do processo? É a ação penal. A ação penal é exatamente isso, o pontapé inicial. É o ato que provoca o Poder Judiciário a agir. É por meio dela que o Estado busca exercer o seu direito de punir, o famoso ius puniendi, e aplicar a lei penal para aquele caso concreto que aconteceu. Só que, para essa ação ser aceita pelo juiz, ela precisa preencher 3 requisitos fundamentais, as famosas condições da ação. São elas: a possibilidade jurídica do pedido, ou seja, o fato narrado tem que ser, em tese, um crime. O interesse de agir, que é a necessidade de usar o processo para resolver a questão, e a legitimidade das partes, que significa que quem acusa e quem é acusado são as pessoas certas segundo a lei.
Vamos dar uma passada rápida por alguns artigos do Código de Processo Penal, ali entre o 24 e o 62. Eles são a espinha dorsal do tema ação penal e, nossa, como eles aparecem em provas. Falando de ação pública, o dono da bola é o Ministério Público, como diz o artigo 24. Um detalhe importante: se a vítima representou, depois que o MP ofereça a denúncia, ela não pode mais voltar atrás. A representação se torna irretratável, está lá no artigo 25. E o princípio da indisponibilidade do artigo 42 é crucial. Uma vez que o processo começou, o MP não pode simplesmente desistir no meio do caminho. E tem também o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, uma novidade super importante lá no artigo 28A. Para crimes mais leves, sem violência ou grave ameaça, se o investigado confessar, o MP pode propor um acordo. A pessoa cumpre algumas condições, como reparar o dano, e no final, se tudo der certo, a punibilidade é extinta. É uma forma de evitar que o sistema fique sobrecarregado. Já na ação privada, o jogo muda. Aqui a vítima é a protagonista. Mas o ponto de atenção máximo aqui são os prazos. O artigo 38 traz o prazo de decadência, 6 meses. 6 meses contados do dia em que a vítima sabe quem foi o autor do crime. Se perder esse prazo, já era. O direito de queixa acaba, é fatal. E a ação privada tem suas próprias regras de ouro. O princípio da indivisibilidade, do artigo 48, diz que a queixa tem que ser contra todos os autores do crime. Não dá para escolher processar um e deixar o outro de fora. E a renúncia do artigo 49, se for feita para um, vale para todos. São mecanismos que buscam evitar perseguições seletivas e garantir mais coerência. A ação penal não é só mais um tópico, é peça-chave na aprovação. Então, vamos juntos desvendar cada detalhe que realmente importa para sua prova. O nosso roteiro de hoje foi pensado para construir o conhecimento passo a passo. A gente começa com o básico, o fundamento, depois mergulha naquelas polêmicas que as bancas, principalmente o CESP, adoram cobrar e termina com os detalhes práticos que fazem toda a diferença. Bom, para começar, o que é afinal a ação penal? A gente precisa entender ela como o motor que faz toda a máquina do processo penal funcionar. É o start, o pontapé inicial para o Estado exercer seu poder de punir, o famoso ius puniendi. Então, a ideia central é essa. A ação penal é o gatilho, é o que tira o Estado da inércia e dá início a todo o processo. Mas, atenção, esse poder-dever de punir não é absoluto. Ele tem que andar de mãos dadas com um respeito total às garantias de quem está sendo acusado. Certo, mas não é só chegar acusando. Para uma ação penal ser válida, ela precisa de uma base sólida, de pilares. São as chamadas condições da ação. E olha, se faltar um desses pilares, a casa cai. A acusação não fica de pé. E esses pilares são 3: a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade das partes. Guardem bem isso. Faltou qualquer um deles, o juiz tem que rejeitar a denúncia ou a queixa de cara. É o que diz o artigo 395, inciso 2 do CPP. É um filtro inicial, uma barreira de entrada. Vamos detalhar. Possibilidade jurídica. O que é isso na prática? A história que o promotor conta na denúncia tem que, pelo menos em tese, se parecer com um crime descrito na lei. É um encaixe inicial. A gente não precisa provar ainda se foi legítima a defesa ou se a pessoa tinha consciência do que fazia. Basta que a conduta, em tese, seja um fato típico. Já o interesse de agir no processo penal é um pouco diferente do cível. Aqui, a via judicial é a única possível para o Estado punir, então ela é sempre necessária. O interesse nesse caso está muito ligado à adequação, é usar a ferramenta certa. O MP usa a denúncia, a vítima nos casos permitidos, a queixa-crime. Cerrar a peça, falta interesse de agir, simples assim. E agora, chegamos num ponto que é um clássico, um verdadeiro pega-ratão de prova. A natureza jurídica da tal da justa causa. Isso aqui despenca em concurso. A grande pergunta que movimentou a doutrina por anos é essa. A justa causa, que é aquele mínimo de prova de que o crime aconteceu e de quem provavelmente o cometeu, ela é uma condição da ação, como as outras que a gente viu, ou é uma coisa à parte? Entender essa briga é fundamental. Historicamente, o debate era esse. Uma parte dos estudiosos dizia que a justa causa estava dentro do interesse de agir. Outros defendiam que ela seria uma quarta condição da ação, separada. E ainda tinha uma terceira turma que havia como um requisito próprio, nem dentro nem ao lado das outras condições. Aí, em 2008, veio a Lei 11.719 e mudou o jogo. Ela reescreveu o artigo 395 do CPP e olha só o que ela fez. Colocou as condições da ação no inciso 2
e a justa causa sozinha no inciso separado, o 3. A interpretação depois disso ficou muito mais clara, né? A lógica é, se o legislador falou de condição da ação no inciso 2 e depois criou um inciso 3 só para justa causa, é porque ele quis tratar as duas coisas de forma diferente. Logo, hoje, a justa causa é um requisito autônomo. Mas atenção máxima aqui, pessoal. Esse é o pulo do gato para a prova. Apesar dessa lógica toda da lei, bancas pesadíssimas como o CESP já cobraram, em provas anteriores, o entendimento de que a justa causa é sim uma condição da ação. Então, o que fazer? Conhecer as duas posições e ficar muito atento ao enunciado da questão. Muito bem, superada a questão das condições, vamos falar de gente. Quem são os atores desse espetáculo? Ou seja, quem pode acusar e quem pode sentar no banco dos réus. O nome técnico para isso é legitimidade ad causam. E não é nada mais do que ter os jogadores certos em campo. O autor tem que ser quem a lei autoriza a acusar. E o réu, claro, tem que ser a pessoa a quem se atribui o crime. Agora, um ponto que exige muita atenção. Vamos comparar a situação de um menor de 18 anos e de um doente mental. O menor de 18 anos tem inimputabilidade absoluta. Se o MP denunciá-lo, o juiz rejeita na hora por ilegitimidade passiva. Fim de papo ali. Já com o doente mental, a história é outra. A inimputabilidade dele precisa ser provada durante o processo. Então, o processo anda, tem instrução e, no final, ele pode até ser absolvido, mas com a aplicação de medida de segurança. Sentiram a diferença? Isso é crucial. E as empresas, hein? Pessoa jurídica pode ser parte, como autora, acusando, sem problema nenhum. O artigo 37 do CPP permite. Agora, como ré, a regra geral é que só nos crimes ambientais. Por muito tempo, a jurisprudência exigiu a chamada dupla imputação, processar a empresa e também o diretor responsável. Mas fiquem ligados, porque a tendência mais recente do STF e do STJ é admitir o processo só contra a empresa. Ok. Agora que a gente já sabe o que é a ação, quais as condições e quem são as partes, vamos organizar a casa? É hora de classificar as espécies de ação penal. Ter esse mapa mental é fundamental para a revisão. A primeira grande divisão é pública ou privada. A regra de ouro é: a ação penal é pública e quem manda nela é o Ministério Público. Na maioria das vezes, ela é incondicionada. O MP age por conta própria, mas às vezes ela é condicionada. Precisa de uma autorização, seja da vítima ou do ministro da Justiça. Já a ação privada é exceção. Ela depende da vítima e pode ser exclusiva, personalíssima ou a importantíssima subsidiária da pública. Para a gente fechar nosso encontro, vamos passar um checklist? Quais são os requisitos formais, o esqueleto que toda denúncia ou queixa-crime precisa ter para nascer válida? Pense nisso como se fosse a planta baixa da acusação. Tem que ter tudo ali, bem descrito. A exposição detalhada do fato, para que o réu saiba exatamente do que se defender, a qualificação, para ter certeza de que é a pessoa certa sendo processada, e a classificação do crime, que é o enquadramento legal inicial. Tudo isso é para garantir o direito mais sagrado do processo, a ampla defesa. E dominar os conceitos, os tipos e as exceções é o que vai garantir aqueles pontos preciosos na hora da prova. Nesta análise, a gente vai dissecar esse assunto de um jeito bem estruturado, focado no que as bancas, em especial a CESP e Sebrasp, adoram cobrar. Olha só como a gente vai organizar o raciocínio. Primeiro, vamos entender a grande divisão, ação pública versus privada. Depois, a gente mergulha nos detalhes de cada uma. Na sequência, exploramos aqueles institutos que só existem na ação privada e, para fechar com chave de ouro, analisamos a novidade que está em todas as provas, o tal do Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. Bora lá? Então, vamos começar pelo começo. A primeira grande chave para destravar o entendimento de ação penal é sacar a diferença fundamental entre a iniciativa do Estado, que é a ação pública, e a iniciativa da própria vítima, que é a ação privada. Essa divisão é toda baseada em princípios que, muitas vezes, são exatamente o oposto um do outro. Mas, afinal, o que é ação penal? Vamos direto ao ponto. Pensa assim. É a ferramenta, o direito que o Estado ou a vítima tem de bater na porta do judiciário e falar: olha, aconteceu um crime aqui, apliquem a lei. É o pontapé inicial para fazer a máquina do processo criminal girar. Simples assim. Agora, essa tabela aqui é sensacional para visualizar a coisa toda. Vamos comparar, olha só. Lá na ação pública, o princípio da iniciativa é o da obrigatoriedade. Ou seja, o MP tem que agir, não é uma escolha. Já na ação privada,
é a oportunidade. A vítima decide se quer processar ou não, beleza. Segundo princípio, disposição. Na pública, a regra é a indisponibilidade. Começou o processo, o MP não pode mais desistir. E na privada, exatamente o contrário, disponibilidade. A vítima pode desistir, pode perdoar. E por último, a divisão. Na pública, a ação é divisível. O MP pode processar um réu agora e outro depois. Na privada, de jeito nenhum, é indivisível. Ou processa todo mundo junto, ou não processa ninguém. Percebe como um é o espelho do outro? Pegar essa lógica é ouro puro para memorizar na hora da prova. Beleza, então agora vamos focar na ação pública. É importante ter em mente que ela é a grande regra no nosso sistema. Ou seja, para a imensa maioria dos crimes, a responsabilidade de dar o pontapé inicial no processo é do Estado, por meio do Ministério Público. É o padrão, é o normal. E dentro da ação pública, o tipo mais comum de todos é a incondicionada. O nome já entrega tudo, né? Incondicionada. Não precisa de condição nenhuma. O MP não precisa de autorização da vítima, não precisa de nada. Se tiver indícios de autoria e prosa do crime, o promotor tem o dever de agir. É o princípio da obrigatoriedade na sua forma mais pura. Ok, agora vamos ver as exceções à regra da ação incondicionada. Existem crimes em que a ação continua sendo pública, mas o MP precisa de um sinal verde para poder começar. Ele precisa de uma condição. E são basicamente duas. A representação do ofendido, que nada mais é que a autorização da vítima, ou, em casos bem mais raros, a requisição do ministro da Justiça, que aí já é uma decisão mais política do governo. E aqui temos um dos números mais importantes do processo penal para concursos. Guardem bem, 6 meses. Esse é o prazo que a vítima tem para oferecer a representação. E atenção, é um prazo decadencial. O que isso quer dizer? Perdeu, já era, acabou o direito. E o detalhe que a banca adora cobrar. Esse prazo começa a contar do dia em que a vítima descobre quem foi o autor do crime, não da data em que o crime aconteceu. Isso é crucial. Olha aí a clássica pegadinha de prova. A vítima foi lá, representou, mas depois se arrependeu. Ela pode voltar atrás? Pode. Isso se chama retratação. Mas até quando? E aqui está o pulo do gato. É até o oferecimento da denúncia pelo MP. Ou seja, até o momento em que o promotor protocola a peça. Não é até o recebimento da denúncia pelo juiz, que é o momento depois. As bancas amam trocar essas duas palavras para derrubar candidato. Fiquem muito ligados nessa diferença. Ok, vamos virar a chave agora. Se a ação pública é a regra, a ação privada é a exceção. Aqui o jogo muda. O interesse particular da vítima fala mais alto que o interesse do Estado. A decisão de processar ou não está inteiramente nas mãos de quem foi ofendido. E a gente tem 3 tipos aqui. A exclusiva, que é o modelo mais comum, o padrão, como acontece nos crimes contra a honra, por exemplo. A personalíssima, que é super rara, um caso bem específico do Código Penal que só a própria vítima pode entrar com ação, mais ninguém. E, por fim, a subsidiária da pública. Essa é bem interessante. A ação deveria ser pública, mas o MP ficou parado, inerte. Aí a vítima ganha o direito de agir no lugar dele. E essa ação subsidiária é um mecanismo de controle muito importante. Pensa comigo, o MP tem um prazo para agir. Se ele não denuncia, não pede para que vá, não faz nada, ele simplesmente fica inerte. O sistema não pode ficar parado, né? É por isso que a própria Constituição dá à vítima o direito de, digamos, assumir o controle e apresentar a queixa-crime. É uma garantia para que a justiça não fique paralisada. Beleza, agora a gente entra num território que é exclusivo da ação privada. São 3 conceitos que só existem aqui e que, claro, as bancas adoram cobrar: renúncia, perdão e perempção. Basicamente, são formas de encerrar o processo que só a vítima pode iniciar. A grande confusão aqui é diferenciar renúncia de perdão. Mas a chave é simples, é o tempo. A renúncia acontece antes de começar a ação. A vítima simplesmente abre mão do direito de processar. É um ato unilateral, não precisa que ninguém aceite. Já o perdão acontece depois que o processo já está rolando, e por isso ele é bilateral. O réu precisa aceitar o perdão. Ué, mas por quê? Porque ele pode querer continuar o processo para provar que é inocente, certo? E a perempção? O que é isso? Em resumo, é uma espécie de punição pela negligência da vítima. Pensa assim, se a vítima quis começar a ação, ela tem que tocar o barco, tem que movimentar o processo. Se ela abandona o caso, ela perde o direito de continuar. E quando isso acontece? Por exemplo, se a parte some por 30 dias seguidos, ou se a pessoa falece e os herdeiros não dão andamento em 60 dias. Também acontece se faltar a um ato importante do processo sem uma boa desculpa. Ou, lá no final, nas alegações finais, esquecer de pedir a condenação.
E para a pessoa jurídica, se ela for extinta e não deixar sucessor. Todas essas são atitudes que mostram desinteresse e aí, perempção. As hipóteses estão lá no artigo 60 do CPP. Vale muito a pena dar uma lida e memorizar. E agora chegamos na parte final, na parte mais moderna da nossa análise, o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. Ele veio com um pacote anticrime e, sem dúvida, é uma das maiores novidades do processo penal dos últimos tempos. É tema quentíssimo, está caindo em todo o concurso. Mas o que é esse tal de ANPP? Pensa nele como um acordo para evitar o processo antes mesmo de ele nascer. É um negócio jurídico que acontece antes do processo. O Ministério Público, em vez de já ir oferecendo a denúncia, chama o investigado e propõe um acordo. Se o investigado cumprir algumas condições, tipo reparar o dano, o caso morre ali, sem que ele vire réu. A ideia é desafogar a justiça, sabe? Especialmente em crimes de média gravidade. Mas calma, não é para qualquer crime nem para qualquer pessoa. Os requisitos são cumulativos, tem que ter todos. Primeiro, o investigado tem que confessar o crime, e tem que ser uma confissão completa. Sem confissão, sem acordo. Segundo, o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça. Terceiro, a pena mínima do crime tem que ser inferior a 4 anos. Atenção aqui, hein? Inferior, não pode ser igual a 4. E por último, o próprio MP tem que achar que o acordo é o suficiente para o caso, que ele já serve para reprovar o crime e prevenir que aconteça de novo. E tão importante quanto saber quando cabe, é saber quando não cabe o ANPP. Isso também é muito cobrado. Por exemplo, se o crime for de menor potencial ofensivo, aí a solução é outra, é a transação penal, lá da Lei 9.099. Também não cabe para reincidente ou para quem tem uma conduta criminosa habitual. Tem também uma espécie de quarentena. Se a pessoa já foi beneficiada por um acordo parecido nos últimos 5 anos, não pode de novo. E um ponto fundamental, é proibido a ANPP em crimes de violência doméstica ou familiar. E como funciona na prática? O procedimento é bem direto. Primeiro, o MP propõe o acordo. Segundo, o investigado, sempre acompanhado de um defensor, aceita. Terceiro, tudo isso é colocado por escrito, formalizado. Aí, o juiz entra na jogada. Ele faz uma audiência só para checar se a pessoa aceitou por livre e espontânea vontade e se o acordo está dentro da lei. Se tiver tudo certo, o juiz homologa e pronto, começa o cumprimento das condições. E no final, só tem 2 caminhos possíveis. Se o investigado cumprir tudo direitinho, o juiz vai lá e decreta a extinção da punibilidade. Acabou. Fim de papo. Agora, se ele descumprir qualquer condição, o acordo é rescindido, é quebrado. E aí o Ministério Público fica com um caminho livre para oferecer aquela denúncia que estava guardada na gaveta. A persecução penal volta com tudo.